Você já escapou de um problema no último segundo e soltou a frase clássica: "Ufa, fui salvo pelo gongo"? Se eu te perguntar a origem disso, eu te garanto que você vai jurar que é por causa do box, do gongo do colégio ou daquela série de TV. Mas será que é mesmo? E se a verdadeira origem dessa expressão não tiver absolutamente nada a ver com esporte, e tudo a ver com o maior pavor que os seus tataravós tinham no século XIX? Um medo tão brutal, uma medicina tão falha que a indústria lucrou milhões vendendo sinos para túmulos. A verdade vai bugar sua cabeça, acredita em mim. Fala, galera. Júlio Oliveira na área, canal F5 de Curioso bombando. Se você está chegando agora, se inscreva para não perder vídeos toda terça, quinta e domingo. Porque aqui a gente hackeia a história por trás das coisas mais comuns que você fala todo dia, tá bom? E o like é muito importante. Se vocês são feiras, já deram o like pra gente. Bora pro vídeo. A origem, o caos médico e as unhas no queixão. A gente volta para a Europa e para os Estados Unidos do século XVIII e XIX. A medicina daquela época não era ciência, era adivinhação pura. O mundo estava sendo varrido por surtos violentos de cólera. A galera pegava a doença e entrava num estado de catalepsia, que reduz a respiração e os batimentos a quase zero. E o que o médico fazia? Declarava o atestado de óbito, sem máquina, sem monitor. O cara só olhava e falava: já foi. Mas aí as cidades precisavam expandir. Os cemitérios começaram a ser movidos e o terror absoluto se espalhou. Os coveiros abriam os túmulos para tirar os ossos e encontravam marcas fundas de unhas arranhando a parte de dentro das tampas de madeira. E encontravam os corpos retorcidos com os dedos quebrados em puro pânico. O desespero de acordar enterrado vivo tomou conta da sociedade. E com a galera do dinheiro em pânico, o mercado de caixões de segurança explodiu. O inventor Franz Wurster, em 1868, vendeu a ideia de um caixão com um tubo de ar e uma corda que amarrava no dedo do defunto e subia até a superfície, conectada a um sino. A ideia era, se o cara acordasse lá embaixo, ele mexia o dedo, o sino tocava, o coveiro corria, abria a cova e o cara era salvo pelo gongo. Sensacional, né? Mas tem um detalhe que ninguém te conta. Ditados populares, o maior efeito Mandela da história. Sabe aquele amigo chato que adora contar essa história do sino no cemitério para explicar a expressão? Então, ele está espalhando fake news histórica. Esse é o maior efeito Mandela do mundo. O mercado de caixões com sino existiu? Sim. O pavor era real? Muito. Mas não existe um único registro histórico oficial de alguém que tenha sido salvo usando essa tecnologia da época. O sino nunca tocou por vida. A expressão salvo pelo gongo nasceu sim nos ringues de boxe ali no final do século XIX, quando o sino finalizava o round antes do nocaute. A gente simplesmente fundiu essa lenda bizarra de cemitério com o esporte porque o cérebro humano ama uma fofoca mórbida. Outra lenda urbana é a expressão inglesa "dead ringer", usado quando alguém é sósia de outra pessoa. A galera jura que vem dos mortos, parecidos com os vivos que tocavam sino, mas na real vem de corridas de cavalos adulteradas. Mas o que a medicina fazia antes do estetoscópio para não enterrar ninguém vivo? A história da medicina, os testes de tortura macabros. O estetoscópio só surgiu em 1816, então imagina como um médico lá nos anos 1700 testava se você estava vivo ou morto. Era método brutalidade pura. A galera aplicava testes bizarros e torturantes no paciente para ver se o corpo dava sulavanco de dor. Os médicos enfiavam alfinetes gigantes embaixo da unha do cara, cortavam a sola do pé dele com navalhas, derramavam cera fervente na testa do morto e alguns chegavam a pegar trombetas gigantes e gritar na orelha dos defuntos. Se não mexesse, já tinha ido de arrasto. O famoso anatomista Jacques Venegre Winslow mandou a real na época. A morte é o diagnóstico. A putrefação é a prova. Ou seja, se os testes de tortura não funcionassem, um médico falava para a família: deixa ele aí no quarto por uns 3 dias só. Se começar a feder e apodrecer, vocês enterram. Já foi mesmo. Bizarro. Isso não escolhia rico nem pobre, tá? Tafofobia. O pavor que paralisou as elites e os gênios. O pânico generalizado ganhou até nome científico. Tafofobia. O terror de ser enterrado vivo. Essa fobia virou uma pandemia psicótica. Gênios da história perderam o sono por causa disso. O primeiro presidente americano, George Washington, em 1799, deitado na cama para morrer, virou para os assessores e implorou: não deixem me colocar na cova antes de 3 dias. Esperem eu apodrecer, pelo amor de Deus. O escritor dos contos de fada, Hans Christian Andersen,
autor de A Pequena Sereia, ia dormir toda santa noite na própria cama e deixava um bilhete gigante pregado no travesseiro. Gente, eu tô só dormindo, não morri, só pareço estar morto. E o pianista Frédéric Chopin tinha tanto terror que exigiu num testamento que arrancasse o coração do peito dele. A desculpa bonita foi patriotismo, para mandar o órgão para a Polônia, mas a real é que era para garantir que não ia acordar na caixa fechada. Invenções e falsos alarmes, o negócio bilionário do medo. Onde tem desespero de gente poderosa, tem inventor lucrando. Em 1829, um alemão chamado Johann Thunberger inventou um caixão hipersensível. Ele amarrava cordas nos braços, pés e cabeça do defunto, todas ligadas no bendito sino do latifundiário. O problema de biologia básica que o cara esqueceu: quando a gente morre, o corpo infla com gases, os tendões retraem e a gente se mexe. O corpo estufa e levanta o braço. Sabe o que aconteceu? No meio da noite gelada do século XIX, dezenas de cemitérios começaram a tocar sinos de forma ensurdecedora. Os coveiros abriam as covas chorando de desespero e davam de cara com um balão fedorento e inchado, mais morto do que nunca. Falso alarme biológico. Os alemães resolveram criar as Leichenhaus, salas de espera dos mortos. Eles não enterravam, deixavam os corpos deitados em camas aquecidas no necrotério, com anéis ligados a um painel geral. E um vigia ficava olhando por dias. Tinha a enfermeira que ficava passando nas macas e oferecendo sopa morna para ver se algum zumbi alemão levantava a mão. Na era vitoriana, morrer não era uma UTI branca de hospital, era em casa. O velório rolava na sala principal, que a galera chamava oficialmente de Sala da Morte, ou Death Room. Somente no século XX, para tirar essa energia carregada de dentro de casa, os arquitetos fizeram um rebranding sensacional e mudaram o nome do cômodo para Living Room, sala de estar ou sala dos vivos. Nomes que usamos até hoje nas plantas de apartamento. O pavor de ser enterrado vivo foi apagado da nossa mente hoje em dia por causa do monitor cardíaco e dos médicos modernos, mas ele ficou tatuado na nossa língua. Toda vez que você disser Living Room ou Salvo pelo Gon, é história lembrando você dos seus ancestrais morrendo de medo do escuro. Pense bem, quantos problemas bizarros você evita hoje em dia por causa de meia dúzia de exames numa clínica e um botão apitando? Seus tataravós dependiam de uma linha de costura amarrada no dedão, um guarda com sono no cemitério e rezar muito para não acordar sufocado no próprio enterro. Meu amigo, se teu coração tá batendo depois dessa, esmaga o botão do like, de se inscrever. Me conta nos comentários se você já mandou um falso salvo pelo Gão por aí. E aproveita para dar play nos vídeos que estão no card final, na tela principal, tá tudo aí para você ver mais coisas top. Fica com Deus, um forte abraço e fui!